Por que treinar o foco? O foco, para muita gente, significa saber dizer não. Ou seja, você tem um objetivo muito claro e quando você escolhe algo, automaticamente você escolhe não optar pelos outros caminhos. Então, foco, nós podemos nomear ou entender conceitualmente como dizer não para as outras coisas, focar em uma coisa só. O quão difícil é isso nas pequenas decisões diárias? O quão difícil é focar? Muitas das vezes a gente tem a ideia de que foco é simplesmente conseguir colocar bastante atenção em uma leitura, em um filme, ou numa conversa, ou até mesmo nesse vídeo, né? Bom, foco pode ser interpretado dessa forma, mas ele tem várias outras vertentes. A meditação, comprovadamente, é a técnica mais eficiente que nós temos hoje para treinar esse foco, né? E quando se fala de foco, são nas mínimas decisões diárias, até, por exemplo, foco em uma organização. Quando uma organização opta, por exemplo, por descontinuar um determinado produto para focar recursos em um outro produto, essa tomada de decisão é um foco, né? Então, como que foi que eu cheguei, né? Eu particularmente cheguei na técnica de meditação? Observando a história de grandes atletas, grandes empreendedores, eu praticamente vi que era unânime que todos eles tinham na sua vida pessoal hábitos muito similares, né? Então, quando você olha a vida do Steve Jobs, por exemplo, você olha que ele dedicou bastante tempo na Índia, tentando conhecer técnicas de introspecção e entre elas a meditação. Quando você olha, por exemplo, os Beatles foram para a Índia, para uma cidade chamada Rishikesh, e que, inclusive, hoje existe um ashram chamado Beatles Ashram lá, que eu visitei pessoalmente, essa cidade lá, tentando entender por que tantas pessoas foram atrás de técnicas de introspecção e essas pessoas acabaram se extrovertindo, ou seja, buscando o autoconhecimento, buscando técnicas de aprimoramento da mente, elas acabaram obtendo um resultado no mundo externo, né? Muitas das vezes as pessoas têm uma falsa visão de que meditação é coisa pra gente de humanas, ou coisa de maconheiro, ou coisas estereotipam. Mas, na verdade, desde 2000 a ciência tem aplicado uma série de estudos comprovando que a meditação ela reduz a amígdala, que é o centro de concentração de medo e ansiedade no ser humano, e expande a massa cinzenta no córtex cerebral. Então, você pode pesquisar isso, bases científicas, não é meu objetivo entrar nesse tópico, mas basicamente a meditação é uma técnica que vai influenciar diretamente na plasticidade do seu cérebro. Comprovadamente, existem duas formas hoje de criar novos neurônios. Cerca de 80% de todos os neurônios que nós temos na cabeça, eles ficam na parte frontal, no córtex. O córtex, ele é justamente a parte cerebral que nos diferencia dos macacos, por exemplo. Nós temos hoje em torno de 98% de similaridade genética com os macacos. Esses 2%, grande parte dele, diferenciou o ser humano no córtex. O córtex, essa parte frontal, é a parte de memória e tomada de decisão. E é justamente a parte onde a meditação mais impacta no ser humano. Ou seja, hábitos de meditação e exercícios físicos de alta performance, principalmente, hoje, comprovadamente, são as duas situações onde se criam mais neurônios e se aumenta a massa cinzenta do ser humano. Por esse motivo, na minha jornada de tentar entender a envoltória da vida de pessoas de sucesso, né? Sejam elas empreendedoras, atletas de alta performance, eu acabei observando esses dois pontos em comum. As pessoas ou tinham práticas muito focadas em
exercícios mentais, meditações, ou mesmo exercícios físicos, né, de alta performance, atletas que nadavam muito, corriam muito, ou queriam competir e obter uma performance acima do normal. Nesse tipo de atleta, você pega, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger ou vários outros que conseguem atingir resultados acima das outras pessoas. Uma frase do próprio Arnold Schwarzenegger que diz assim, que a mente falha antes do corpo. Ele observou que dominar a mente era muito mais importante do que dominar o próprio exercício físico. A mente falha antes do corpo. Olha só que interessante, né? Quem diria que uma pessoa que construiu a base do seu sucesso através do corpo, ele percebeu que o corpo era subconsequência da dominar a própria mente. Então, quando nós observamos, por exemplo, carreiras de sucesso, elas são jornadas onde a pessoa obteve resultados desejados e esperados. Essas jornadas, elas são construídas através de resultados obtidos no ano, no mês, no dia, nas horas, e são construídas através das nossas decisões do dia a dia. Clareza nas decisões do dia a dia. Clareza naquilo que você quer, naquilo que realmente está acontecendo. Esse é o maior objetivo, esse é o maior resultado que se obtém quando nós meditamos. Vamos agora tentar dar uma olhada nos outros aspectos da meditação para depois nós fazermos o exercício prático. Vamos lá?